Thartheginas on Sekinin como Fram Björgen. Não entendeu? Que tal The Thanes and the King came from the hills? Como vão, pessoal? Meu nome é Akashi e eu sou entusiasta de linguística. Hoje estarei falando do inglês antigo, também chamado de Engelsk. Esse idioma pode ser chamado de inglês antigo, anglo-saxão ou inglês pré-normando. Eu vou usar anglo-saxão pelo peso histórico referencial que ele carrega. Vamos começar contextualizando as coisas. Contexto histórico. O inglês moderno é uma língua germânica parte da grande família proto-indo-europeu. A família germânica se divide em germânico do norte e germânico ocidental. E também temos o germânico oriental, em que todas as línguas já foram extintas. Um exemplo seria o gótico. No germânico do norte encontramos idiomas como sueco e islandês. Já o germânico ocidental se divide em holandês antigo, alto-alemão antigo e anglo-frísio. Do anglo-frísio nós temos o inglês antigo, também chamado de anglo-saxão, e o frísio antigo. O frísio antigo deu origem ao frísio que temos hoje na região dos Países Baixos, enquanto o inglês antigo avançou para o inglês médio e depois o inglês moderno. Para quem não sabia qual era a língua mais próxima do inglês, aí está, é o frísio. Dito isso, eu vou dar uma pequena timeline para vocês saberem onde nós estamos. Tenho que falar que o inglês moderno pode ser resumido em dois períodos importantes. Early Modern English, de 1500 a 1700, e Modern English, de 1700 até atualmente. Nós temos então o inglês médio, que vai de 1150 até 1500, e o inglês antigo, que vai de 450 até 1150. O nosso foco será este camarada aqui, o inglês antigo. Vamos dar uma olhada em sua história e influência. Quando as primeiras tribos germânicas chegaram à Inglaterra, já haviam populações celtas vivendo na grande ilha da Grã-Bretanha. Presume-se que a interação com os celtas permitiu com que essas tribos germânicas pudessem adotar adaptações linguísticas aos seus idiomas vindos do celta. No entanto, os celtas não foram os únicos. Muitos missionários do Império Romano e da Irlanda também interagiram com essas tribos germânicas, o que ocasionou uma influência do latim no inglês antigo. Essas tribos germânicas que eu tanto falo eram os frísios, os anglos, os saxões e os jutos. O nome inglês vem de Engelsk, ou Engelsk, como é chamado no inglês antigo. Vem de anglo. Gradualmente os anglos, os saxões e os frísios se unem para formar o grupo linguístico que mencionei anteriormente, o anglo-frísio. Daí então nós temos o nascimento oficial do termo anglo-saxão. A maioria dos documentos que temos remanescentes do idioma anglo-saxão são de cunho religioso, legal, literário e farmacêutico. Os textos do anglo-saxão que tomaram maior evidência foram as prosas e as poesias. Exemplos de maior evidência que temos são os textos poéticos de Caedmon's Hymn e manuscritos de Beowulf. De Beowulf, que acredito que seja uma das peças literárias mais importantes do inglês antigo, nós temos esta facsimile que você vê na imagem. Documentos como este eram escritos em velum, também chamado de velino ou couro de vitelo, que é um tipo de couro extremamente fino e caro utilizado para a produção de trabalhos manuscritos. Baseando-se nisso, é de se imaginar que os livros eram tidos primordialmente por monastérios, igrejas e pessoas de alto poder aquisitivo. Morfologia e fonologia. Resolvi colocar morfologia e fonologia juntos, porque eles se complementam. Só um aviso, pessoal, eu talvez acabe fazendo alguns paralelos com o inglês moderno e com o anglo-saxão a título de comparação, para que assim possamos avaliar o quanto o idioma mudou. Dito isso, só para começar eu tenho que falar que o anglo-saxão era um idioma que não tinha uma forma estandardizada. Para se ter ideia, o inglês só foi começar a ser estandardizado de verdade por volta do século XVI na Inglaterra, século XVIII nos Estados Unidos e século XIX na Austrália. O anglo-saxão possuía 4 dialetos principais: Northumbrian, Mercian, Kentish e West Saxon, que pode ser chamado de saxão ocidental. A maioria dos estudos do inglês antigo que temos compilados advém do saxão ocidental, logo este será o dialeto que eu estaria a utilizar. Como sabemos, o tempo passa e o idioma evolui. O saxão ocidental mudou em um período de 100 anos. Então nós dividimos o saxão ocidental em Early West Saxon, que vai de 900 até 1000, e Late West Saxon, que começa de 1000 e vai até em diante na Era Comum. Tendo isso em mente, esperem a variação tanto da escrita quanto da pronúncia. Ademais, tem que falar que a escrita do anglo-saxão foi feita nos primeiros séculos utilizando o alfabeto rúnico, também chamado de Fulthorc. Gradualmente, o Fulthorc foi sendo substituído pelo uso do alfabeto latino, como vimos nas obras anteriores. Para começar, vamos falar sobre as características peculiares do anglo-saxão dentro do alfabeto latino que já não existem mais no inglês moderno. Temos este símbolo que se lê como Thorn e este outro que se lê como Eth ou That. Eles são as consoantes fricativas dentais que ainda temos no inglês. Ambos podem ser tanto a consoante fricativa dental surda, th, como em wealth, quanto a consoante fricativa dental sonora, the, como em that. Ou seja, tanto faz qual você decide usar, elas simbolizam a mesma coisa. No entanto, há algumas regras para saber qual dos dois sons usar, e eu irei pegar essa deixa para falarmos de um outro elemento que está presente em anglo-saxão. Este som é extremamente presente no inglês moderno. No anglo-saxão, essa vogal aparecia, o que deixava mais fácil distinguir quando fosse pronunciar uma palavra, o que não acontece hoje no inglês moderno.
Um exemplo simples são as palavras array, que significa organizar as coisas de uma maneira mais atrativa, e last, que significa último. Perceba a vogal E em last. Atualmente não há distinção entre as vogais. Se fôssemos escrever last com as, entre aspas, regras do anglo-saxão, seria exatamente como o IPA, e não como está realmente escrito no inglês moderno. Dito isso, eu falei que iríamos saber a regra para quando utilizarmos o thorn e o ath. A regra é que as consoantes S, V, thorn e ath são pronunciadas como Z, V e o fricativo sonoro the, quando entre vogais respectivamente. Não quero dar spoiler sobre a gramática, vamos apenas focar na pronúncia. Vamos aos exemplos. Halavas, que é loaves, que significa pães. Pathas, que é paths, que significa caminhos. Reason, que é to rise, que significa levar ou levantar. Have this, que é head, no caso genitivo, que significa algo como da cabeça. Quando não for estes casos, as consoantes serão surdas. Exemplo, halaf, que é o singular de halavas. Veja a pronúncia do F. Path, que é o singular de pathas. Veja a pronúncia do thorn. Só um adendo, minha pronúncia é mais próxima do inglês americano, então eu falo path. E é claro que o inglês britânico soa mais similar ao anglo-saxão, veio de lá. Neste caso, é literalmente o mesmo som e a mesma palavra. Path. Path. Perceba que é o mesmo significado e a mesma leitura. Vamos a outra peculiaridade do anglo-saxão. Ainda sobre as consoantes, no anglo-saxão nós temos o ch e o ya. O C com essa bolinha em cima é lido como ch, como em child, que significa criança. O G com a bolinha em cima é lido como ya, como em yes, que significa sim, obviamente. Vamos a alguns exemplos. Para o ch é só usar como uma consoante normal mesmo. Chester, que é o equivalente de city no inglês moderno, que significa cidade. Chosen, que é o equivalente de to choose no inglês moderno, que significa escolher. A exceção é a combinação S-ch, que também pode aparecer só como dígrafo SC, que é lida como se fosse um sh. O S literalmente some na pronúncia, ou pelo menos ele se adapta a ela. Ship, que é o equivalente de ship no inglês moderno, é exatamente a mesma pronúncia e a mesma palavra, significa navio. Perceba que nem sempre a pronúncia será a mesma no inglês moderno. Alguns sons foram perdidos com o passar do tempo, ou adaptados como no caso do ship. Agora vamos para o ya. Parece que aqui nós temos algumas considerações também. Vamos começar com exemplos. Yevan, que é o equivalente de to give no inglês moderno, que significa dar. Year, que é o equivalente de year no inglês moderno, que significa ano. Perceba que o G com a bolinha em cima é pronunciado como um Y. Uma peculiaridade é a combinação yeah. Ela não afeta o som do F mesmo entre vogais como vimos anteriormente. Essa combinação é geralmente encontrada no past participle do anglo-saxão, que no português seria equivalente ao nosso particípio no exemplo que irei dar. Um exemplo seria finden, que é o equivalente do verbo to find no inglês moderno, que significa encontrar. Agora note que quando usamos a combinação yeah, o som do F se mantém mesmo entre vogais. Gefunden, que é o equivalente de found no inglês moderno, que significa encontrado. Ainda sobre ch e o ya, nós temos dígrafos com consoantes duplas, como dois chs, que possuem apenas um som de ch. Irei explicar a função das consoantes duplas em anglo-saxão, inclusive desta em específico. Vamos começar com o exemplo witchcraft, que é o equivalente de witchcraft no inglês moderno, que significa bruxaria. Veja que pronunciamos o ch como se fosse apenas um. Não há mudança na pronúncia. Consoantes duplas em anglo-saxão são um indicativo de consoantes longas, se ocorrendo antes de R, L, entre vogais, depois de uma vogal de tango curto tônico, ou antes de uma vogal não tônica. Linguisticamente, nós chamamos este fenômeno de consoantes duplas de geminação. No caso de witchcraft, nós temos dois chs, mas pronunciamos apenas como um ch. Apesar de estar entre vogais e ter duas consoantes, este é um dígrafo e não entra para a regra. Para dar um exemplo rápido sobre geminação para diferenciar uma consoante longa de uma consoante curta, vou utilizar o italiano e o japonês. Em italiano temos papa, que é igual a papa no português, comida para bebê, que se difere de papa, que significa pai. Perceba a diferença. Papa. Papa. Em japonês temos kita, que significa cortado, que se difere de kita, que significa norte. Mais uma vez. Kita. Kita. Perceba que consoante longa é praticamente uma pausa. Agora vamos ver os exemplos do anglo-saxão seguindo as regras. Be done, que é o equivalente de to ask ou to request no inglês moderno, que significa pedir ou perguntar. Spend, que é o equivalente de creator no inglês moderno, que significa criador. Em contextos mais religiosos pode se referir a Deus, ou criador no caso. Let the Westra, que não possui equivalente no inglês moderno, significaria algo como uma mulher guia. Perceba que por estar entre vogais, nós alongamos a pronúncia dessas palavras.
Consoantes duplas indicarão consoantes curtas se elas aparecerem antes ou depois de uma terceira consoante ou antes de uma word boundary em que a posição original difere da nova. Word boundary é quando uma palavra começa originalmente. Exemplo, complete significa completo, mas completeness significa completude. No inglês moderno temos o sufixo ness para substantivar uma palavra. Uma word boundary seria onde termina a palavra complete neste caso. Com isso em mente, vamos para o nosso exemplo, earnest, que possui o equivalente de earnestness no inglês moderno, que pode ser traduzido como seriedade. Aqui não se aplica a geminação porque earn significa earnest no inglês moderno, que significa sério. Ou seja, temos uma substantivação parecida com o que acontece no inglês moderno, logo uma word boundary. Vamos a outro exemplo. Eoneg, que seria always no inglês moderno, que significa sempre. Aqui é a mesma ideia, temos uma word boundary, por isso não temos geminação. É apenas eoneg. Como havia avisado, o anglo-saxão é muito inconsistente. Nós podemos acabar encontrando essas mesmas palavras escritas apenas como geornes, sem o y, ou eoneg, com apenas um L. Acredito que já vimos a maioria dos caracteres especiais em anglo-saxão. Adicionarei apenas os seguintes dígrafos para completar. SG com som de j, como em edge, que significa borda. HT com som de GH, como em might, que significa poder. Adicionarei apenas que o C em anglo-saxão tem um som de K, parecido com o que utilizamos no português. Exemplo, Keneng é o equivalente de Kang no inglês moderno, que significa rei. No geral, as consoantes são pronunciadas como você as pronunciaria no inglês moderno. Existem alguns sons que desapareceram, como sh, r e r. Não irei falar deles porque são mais variações regionais e precisamos avançar com o conteúdo. Vamos falar das vogais agora. Primeiramente, quero dizer que quando você ver este símbolo sobre qualquer vogal, ela está a indicar uma vogal longa. Chamamos este símbolo de Macron, e ele é usado especificamente para isso. A diferenciação entre vogais longas e curtas é importante porque ela altera o significado da palavra. Veja o exemplo God e God. Um significa Deus, e o outro é o adjetivo para bom. Perceba que a diferença de alongamento da vogal muda o significado da palavra. De vogais temos o A, E, I, O, U, e uma vogal que já não existe mais no inglês moderno, que é o U. Só para dar um norte, a vogal U nós conseguimos encontrar em idiomas como o francês em lune e em alemão grün. Para fazer este som, coloque a sua boca na posição de assovio e pronuncie a palavra. Exemplo, schön, que é o equivalente de sen no inglês moderno, que significa pecado. Assim, claro, todas as vogais possuem equivalente longo. Isso aumenta consideravelmente o repertório fonético do idioma. Nós também temos ditongos no anglo-saxão. Eles não são nada complexos e são rápidos de memorizar, e são até bem lógicos. Exemplo, que se lê com uma combinação de mais a. Se alongarmos, temos a combinação Agora é só aplicar o mesmo princípio para as outras combinações. Como mencionei, há uma diferença entre Early e Late West Saxon. No Early West Saxon, podemos encontrar IE e IE como Y e Y mais Macron no Late West Saxon. De resto é isso, nós cobrimos todo o arsenal vocálico do anglo-saxão. Eu repito, há muita variação de fala, e o que nós temos de estudo compilado é uma aproximação de como era falado antigamente. Isso não quer dizer que é exatamente como os anglo-saxões falavam. A maioria das informações de fonologia que eu estou a dar aqui são do Early West Saxon. Tenham isso em mente sempre. Sintaxe e orações. Apesar de eu falar de sintaxe nessa parte do vídeo, também terá um pouco de morfologia aqui. Isso ocorre por conta do funcionamento do idioma. O anglo-saxão é um idioma extremamente complexo e não tem a menor chance de eu cobrir tudo sobre sua gramática em apenas um vídeo, mas abordarei os pontos mais relevantes. Vamos começar falando dos casos porque eles se aplicam a praticamente toda a gramática do idioma. Casos marcam relações de um substantivo ou pronome com outros elementos que modificam este mesmo substantivo dentro de uma oração. O anglo-saxão possui o caso nominativo, que é aquele que marca o sujeito e a forma base do substantivo. O caso acusativo marca o objeto direto. O caso genitivo marca a possessão. O caso dativo marca o objeto indireto. E por último, o caso instrumental, que indica o instrumento pelo qual uma ação é feita. Vou utilizar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos flexionar o substantivo König, que significa rei no singular. No caso nominativo e acusativo, ele se mantém como já vimos. König. No caso genitivo, temos Königes. No caso dativo e instrumental, temos Könige. Agora, se quisermos o colocar no plural, temos que flexionar de maneira diferente. No caso nominativo e acusativo, temos Königas. No caso genitivo, Köninga. E no caso dativo e instrumental, Köninge. Pode ver que é uma terminação para cada caso. Mas me diz aí, tá achando difícil? A gente nem começou, cara. Em anglo-saxão, substantivos podem ter um dos três gêneros, masculino, neutro e feminino. No entanto, eles não param por aí. Os substantivos também podem ser divididos em fortes e fracos, e existem grupos de substantivos diferentes, ou seja, nem todo substantivo irá ter a mesma descendência do outro substantivo. Ela também irá variar de acordo com a terminação do substantivo em questão e a que grupo ele pertence.
Vou dar um exemplo com uma oração para vocês terem ideia do que eu tô falando. Thakinitas franthais kiningas tunes shundam bidenda. Os cavaleiros da cidade do rei estão esperando. Vou começar a analisar pelo verbo. O verbo está conjugado na terceira pessoa, shundon, porque os sujeitos são os cavaleiros. Este é o verbo to be do anglo-saxão, bean. O bidenda é o verbo esperar, bidan, no particípio. Seria equivalente de waiting no inglês moderno. Aqui temos uma locução verbal, dois verbos juntos. Agora vamos para os substantivos. Thakinitas significa os cavaleiros, e é o caso nominativo do plural, porque são eles quem executam a ação, ou seja, são o sujeito da oração na sintaxe. Tha é o artigo os neste caso. Eu esqueci de mencionar mais o eth em maiúsculo, é esse D com um risco no meio. Continuando, temos a forma normal do substantivo, kinit. Outro substantivo que temos é kuningas, que como já vimos, significa rei no caso genitivo do singular, porque é a cidade do rei, dune. Está acompanhado do artigo thes, que é o equivalente ao artigo o nesta oração. O caso genitivo atribui um vínculo do rei a algum substantivo, no caso aqui é a cidade. Na sintaxe, o caso genitivo vai ter uma adjunta de nominal, que é dune. No entanto, observe, dune também está no caso dativo, ou seja, como objeto indireto da preposição from, que é o equivalente de from do inglês moderno, que significa de algum lugar neste caso. Na forma original do substantivo temos dune. De análise sintática desse período é isso. Se você tiver alguma curiosidade de saber como é que fica no inglês moderno, é The knights from the king's town are waiting. Agora eu quero que você perceba quantos casos são importantes. Eles marcam funções sintáticas por modificações morfológicas. Por comparação, o inglês moderno e o português perderam praticamente todos os seus casos gramaticais, por isso deve ser difícil encontrar algo para comparar. Mas vários idiomas usam esse sistema de caso, como o alemão, o finlandês e até o georgiano. Agora vamos dar uma olhada em mais orações para analisarmos os adjetivos. Vamos para a oração Ik Esau é black and a cat, que significa eu vi um gato preto. O sujeito da oração é ik, que significa eu. Esau é o verbo ver no pretérito, sua forma base é yeseon. Temos o adjetivo blackne, e sua forma base é apenas black, que significa preto. Cat é gato no caso acusativo, ele é objeto direto do verbo ver. Sua forma base é cat, como no inglês moderno. Não temos artigos indefinidos no anglo-saxão. Basta apenas não utilizar artigo e já era. Vamos focar no adjetivo. Os adjetivos em anglo-saxão podem ser flexionados em fortes e fracos. Diferente do português, o adjetivo não depende tanto do substantivo, mas sim de como você quer usar ele. Os adjetivos fortes ficam junto dos substantivos, como é o caso do exemplo. Black leva a terminação ne, pois está junto ao substantivo cat. Logo, ele é forte neste caso. Adjetivos fracos são utilizados junto de pronomes demonstrativos ou possessivos, e geralmente eles terminam com a desinência an. Exemplo. Ik Esau é thone black and cat. Eu vi aquele gato preto. Percebe que aqui temos o sufixo fraco porque está antes do pronome demonstrativo aquele, que neste caso é o thone. No entanto, perceba, o substantivo ser forte ou fraco não determina se o adjetivo vai ser forte ou fraco. Cat é um substantivo forte e o sufixo an é fraco. A relação de substantivo e adjetivo vai pelo gênero da palavra. Se fosse um substantivo neutro como killed, que significa criança, teremos killed, porque é neutro. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra, o sufixo irá depender do pronome utilizado e se há ou não o substantivo. E claro que os adjetivos também irão variar de acordo com o caso. Se o substantivo está no caso acusativo, o adjetivo também vai estar e assim por diante. Dá uma olhada na quantidade de variações que nós temos. Varia-se por número, gênero e caso. Por último, vamos ver mais algumas orações para falarmos da ordem das palavras e dos pronomes. Assim como no português, o inglês moderno tem a ordem SVO, sujeito, verbo, objeto. No entanto, em perguntas, nós invertemos o verbo pelo sujeito, ficando VSO, como em Have you seen Mike? Você viu Mike? Veja o verbo have, que é utilizado como auxiliar em conjunto com o verbo to see, que é o equivalente a ver no português. Ele aparece bem na frente em perguntas. No anglo-saxão não é diferente do inglês moderno, mas graças aos casos gramaticais, nós encontraremos a ordem invertida mesmo em afirmações positivas. Exemplo. Have the König his Pferde autonomen. O rei dividira seu exército em dois. Letra por letra, literalmente temos o verbo equivalente ao had do inglês moderno, que marca o past perfect, que é o nosso verbo haver. O rei, seu exército, em dois, dividiu. Perceba que nem no inglês moderno isso ocorre. The king had divided his army. Segue a mesma ordem do português, SVO. Apenas em textos mais poéticos é possível encontrar algo parecido com o anglo-saxão. Essa colocação de verbo no começo e no final do período é uma característica muito germânica. O alemão e o holandês também fazem isso. Se König, que é o rei, está no caso nominativo, já que é o sujeito. Fjord é exército e está no caso genitivo, já que é objeto direto. On é na sobreposição em, que é o equivalente de in no inglês moderno.
Tu é dois, equivalente ao tu. Tonomen é o verbo toniman, que significa dividir. Por último, quero sua atenção no pronome his. Os pronomes do anglo-saxão eram muito mais diversos quando comparados ao inglês moderno. O pronome his é utilizado para o caso genitivo da terceira pessoa singular. Às vezes pode ser escrito como hire. E é claro, você já sabe, os pronomes também são influenciados pelos casos gramaticais. Como eu disse, eles são parte fundamental do idioma. Frases do dia a dia. Antes de irmos para o encerro, eu queria dar um gosto a vocês de como eram algumas frases do dia a dia em anglo-saxão. Colocarei também o equivalente do inglês moderno ao lado para ver a diferença. Willkommen, welcome, bem-vindo. Who art tu, para uma pessoa. Hur magon yit, para duas pessoas. Hur magon ye, para várias pessoas. How are you? Como vai? Who ha test tu? What's your name? Qual o seu nome? Literalmente temos como você é chamado. How are you called? Ik heter Rosa. My name is Rosa. Meu nome é Rosa. Good morning, CSA. Good morning. Bom dia. Isso me lembrou muito do alemão e do holandês. Guten Morgen. Guten Morgen. Fargesund para uma pessoa. Farafgesunde para várias pessoas. Farewell. Adeus. Literalmente temos viaje com cuidado ou vá com cuidado. É o verbo ir, faram, e o adjetivo gesund, que significa com saúde ou com cuidado. Encerro. O anglo-saxão é um idioma fantástico e muito complexo. Eu espero que eu possa ter te dado um gostinho de como era o inglês falado há 1000 anos atrás pelos anglo-saxões. Foi muito gratificante fazer este vídeo. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu não tenho palavras para te agradecer. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, inscrever-se e comentar na seção de comentários logo abaixo. Sou um criador de conteúdo novo e estou me adaptando com a plataforma. Bom, mas é isso. Novamente, obrigado.